Olá a todos, me chamo Leonardo e hoje o MoveOnCast é com a doutora Lohane Moraes. Lohane é psiquiatra e hoje ela foca os seus atendimentos em saúde mental da mulher. Vai ser um bate-papo muito rico que a gente vai explorar aí desde a infância dela. Ela tem muita coisa legal para falar aqui pra gente. Lohane, e aí já passo a bola para você. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, com que você atua, qual o seu foco hoje na medicina, na psiquiatria. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Então, como você mesmo disse, eu sou psiquiatra, né? Então, me formei em medicina em Goiânia, na Federal de Goiás, sou psiquiatra aqui pela Secretaria de Saúde e hoje atendo como psiquiatra tanto na Secretaria de Saúde do DF quanto no meu consultório particular. Então, faço os meus atendimentos em psiquiatria com esse enfoque, né, em saúde mental da mulher, da gestante, da puérpera, aqui em Brasília mesmo, presencial, às vezes online. E tenho também minha formação em terapia comportamental, né, minha pós-graduação em análise do comportamento, que eu sempre busco encaixar ali durante os meus atendimentos, embora eu não faça a terapia semanal com as pacientes. Que legal, Lohane. Então seja bem-vinda e eu já Obrigada. vou te fazer uma pergunta que eu acho que ela faz muito sentido, pelo menos eu aqui na situação do leigo, que é, eu já fui atendido por psiquiatra, então a gente sabe que muitas das nossas questões, elas vêm ali da nossa infância. Então a gente às vezes nem sabe disso, não se toca mesmo, né? A gente é criança, mas quando a gente vai investigar, por exemplo, uma terapia comportamental ali, com um psicólogo ou até mesmo com um psiquiatra, a gente se depara com algumas questões que a gente aprendeu, né, desenvolveu na infância. E aí eu queria entender de você, como é que foi a sua infância? Eu já sei que você teve um bom acompanhamento dos seus pais, teve uma criação com pai e mãe muito presentes na sua vida. Conta um pouquinho sobre isso. Como é que foram os seus primeiros passos ali? Como foi a sua criação, do seu pai, da sua mãe? Ai, que legal, eu adoro falar desse assunto. Mas só fazendo um gancho com o que você comentou, eu gosto de brincar assim no consultório, quando eu vou fazer algumas analogias, eu comento sobre como a nossa personalidade, né, os traços que compõem a nossa personalidade, eles quem são o fertilizante do nosso terreno para dizer se a gente pode ter doença X ou Y, né, digamos assim. Então, assim, os nossos traços de personalidade ajudam meio que a predizer um adoecimento que pode ser possível. Então, às vezes me chegam pessoas que têm traços de personalidade extremamente obsessivos, pessoas muito rígidas, muito autocríticas, e vão aparecer lá com o quê? Ou com ansiedade Uhum, generalizada, ou com burnout, por exemplo, né? Já outras que foram desenvolvendo traços de personalidade mais melancólicos, que vivenciaram situações de trauma, de abandono, de negligência. Geralmente elas vão aparecer ali 20, 30 anos depois com um episódio depressivo. Então faz todo sentido, né? A gente tende a olhar, tanto em terapia quanto no consultório do psiquiatra, sobre como foi essa primeira infância, a segunda infância, como foi o processo de formação da personalidade, que é ali na adolescência também, e tentar fazer links, tentar compreender melhor, trazer a pessoa para essa posição de autoconhecimento, enfim. quando você fala de traços de personalidade, você está falando sobre temperamento também? Ou são coisas diferentes? São coisas diferentes, Qual né? seria a Então, diferença? temperamento é uma coisa mais inata, você já nasce com aquele tipo de temperamento. Que a gente fala muito hoje, tem muito em rede social sobre o sanguíneo, o colérico, o fleumático, o melancólico. Então, são tendências naturais. Você, dois bebezinhos de mais ou menos ali mesma idade, ou às vezes da mesma família, você consegue perceber que um é mais explosivo, o outro mais dramático, um gosta Uhum, mais do carinho, do toque, o outro é mais introspectivo. Então, isso é temperamento, é como entendi. você naturalmente já vem com essa programação. Agora, a personalidade é uma questão construída, né? Ela tem a ver com valores, com educação, com experiências que foram vividas ali com os cuidadores, tem a ver com a formação de caráter. Então, é um apanhado que demanda assim, mais tempos, mais anos de vida para se formar a nossa personalidade. Né? Entendi. Então é como se o temperamento fosse algo mais inato
E a personalidade, aquilo se desenvolve Isso. durante a Vai sua sendo vida. construído com o somatório de várias dessas questões que eu comentei. Legal. Mas para a gente não esquecer, fala um pouquinho da sua infância. Como Certo. é o seu temperamento? Como foi desenvolvido os seus traços de personalidade? Você teve muita influência dos seus pais? Sim. A minha infância foi toda em Anápolis, é uma cidade do interior de Goiás, né? Então, eu sou a do meio, então nós fomos 3 irmãos. Meu irmão mais velho, bem mais velho que eu, 10 anos de diferença, e minha irmã 3 anos mais nova, né? Meus pais, ambos goianos também, foram sempre muito presentes, sempre muito presentes. Eu lembro que a minha mãe sempre fez muitos esforços, assim, para os nossos cuidados, para o bem-estar da casa e também para conseguir uma grana extra, né? Uma época como costureira, depois ela começou a vender algumas coisas. Mas eu lembro que ela respeitou muito ali a nossa primeira infância, então ela só começou mesmo a cuidar dessa parte de trabalhar, de montar uma loja, que é o que ela faz, quando a gente já estava maiorzinho. Então minha irmã já desmamada, já com seus 5, 6 anos talvez, é que minha mãe começou a atuar mais de forma mais intensa, né, com esse tipo de trabalho. Antes disso, foram cuidados muito, muito extensivos a nós duas, que éramos as menorzinhas na época, né? Então, minha mãe era mais durona que meu pai, assim. Uhum. Minha mãe era mais da bronca, da questão também de corrigir, ou de brigar, tipo, olha, não é assim, ou senão, me ajuda aqui e tal. Mas, ainda assim, é um amor de pessoa. E meu Uhum. pai, embora trabalhasse fora, né, também era sempre muito presente. Então, meu pai era aquele que, quando chegava ao final do expediente, ele estacionava o carro, eu e minha irmã já tinha uma brincadeira da gente se esconder para assustar ele quando ele entrasse em casa. E aí ele sempre de bom humor, brincava com a gente, rolava no chão, fazia cócega, jogava para cima. Então, mesmo cansado e tudo, ele sempre entrava, já botava aquela skin paizão e brincava com a gente e tal. Foi um ambiente muito tranquilo, felizmente nunca presenciei brigas, discussões, né? Eles deixavam a gente a par do que estava acontecendo, claro que respeitando, né, nossa idade, mas sempre foram muito, muito claros com a gente. Então eu recordo assim de eu pequena, talvez com os meus 8 anos de idade, de meu pai sentar comigo e falar: filha, a gente vai ter que te tirar dessa escola. Eu vou te passar para uma escola pública, papai não vai conseguir mais, agora tem a maninha, que também precisa estudar, e aí não dá para ser só uma, tem que ser, se for para estudar nessa escola tem que ser as duas. Então eu me lembro assim dele me trazer essa realidade, né, que as finanças não iam ser suficientes para que as duas se mantivessem estudando naquele colégio, enfim. Então eu lembro que isso tudo foi me moldando, né? Assim, foi mudando a minha percepção de empatia, de carinho, de amor, de presença, que eu podia contar com eles, né? Que eu podia chorar, que eu podia ter medo. Então eu sinto que, assim, que fui muito validada nos meus sentimentos. Claro que, como qualquer criança e adolescente, tinha alguns que eu dava aquela escondida, né? Então tinha um pouquinho de receio de, por exemplo, pedir alguma coisa que fosse mais cara. Então Uhum. eu falo, não vou nem pedir, porque eu sei que não tá podendo e tal. Então tinha algumas coisas que eu lembro que eu ficava meio que guardando. Mas, no geral, assim, dizer se sofri bullying, se não sofri, se aconteceu tal coisa na escola, eu contava tudo. Então eu acho que foram pais, assim, bem presentes e, em grande medida, validavam muito, né, os meus sentimentos, as minhas emoções. Eles não eram muito de cobrar, né? Tipo, cobrar horas de estudo, cobrar nota. Me botavam muito para cima, me reforçavam muito, né? Elogiavam e tal, me incentivavam, mas não eram aqueles pais, né, obsessivos com a questão do rendimento escolar ou de atividades da casa e tudo mais. Inclusive, eu me lembro muito da minha mãe me poupando de auxiliar em atividades domésticas Uhum. para que eu pudesse estudar. Então, eu lembro que ela falou assim, não, se você tem coisa para estudar, você não precisa ajudar na louça. Mas é para estudar. Aí, tipo, não, Uhum. então tá bom. Então eu passava a tarde toda estudando, mas eu não precisava ajudar a arrumar a casa, por exemplo, né? Então, eu lembro que ela tinha essa coisa do, ok, não ajuda, mas estuda, né? E meu pai sempre incentivando muito nos estudos também, então acho que
bem legal. Ah, e uma curiosidade, né? A minha mãe só estudou até a 4ª série. Sim. Minha mãe só fez até a 4ª série. Meu pai sempre morando em roças, né? Como a gente diz aqui em Roças. Goiás. Né, Aham. que meu avô era tipo cuidador de fazendas. Ele era contratado para cuidar, enfim. Então, na primeira infância, meu pai sempre estudando na roça e com muita dificuldade, mas super esforçado. Meu pai é cabeçudo, muito cabeçudo. E então eu vim de uma família em que a educação foi muito difícil, no caso minha mãe até interrompida, mas que eles tinham essa visão, sabe, de que os filhos precisavam ser bem educados, né, do ponto de vista acadêmico, né, que pudessem ter uma formação complementar, né, uma faculdade, uma graduação, coisa que eles não tiveram oportunidade, né? Então eu lembro que tinha esse ímpeto, esse incentivo sempre relacionado à educação. Depois meu pai conseguiu se formar, né, conseguiu fazer uma faculdade, mas não foi uma realidade dele jovem, como aconteceu comigo, né? Foi uma coisa já posterior, com muita dedicação para conseguir pagar a própria faculdade. Lohane, que legal saber disso, né? Inclusive, eu acho que você foi, não sei se o termo é sortuda, né? Mas você está na parcela da população que teve pais presentes, né? Que teve uma educação muito próxima. Uhum. E aí, uma coisa que eu queria levantar é, você acredita que isso conseguiu ser algo que influenciou na tua forma profissional? Como hoje você conduz os seus atendimentos, as suas condutas, a forma, a empatia, que a gente sabe que você tem isso muito forte, né? O que você acha que isso influenciou, tanto na sua vida profissional e também na pessoal? Uhum. Eu acredito que sim, acho que influenciou fortemente, porque, de novo, né? A forma como a gente age, como a gente reage ao mundo, como a gente se enxerga inserido nesse mundo, como a gente enxerga as nossas relações interpessoais, passa muito pela nossa personalidade. E a personalidade de qualquer pessoa é formada, como eu falei, nesses anos iniciais de vida e termina de se formar ali aos 18, 20 e pouquinhos anos. Então, é um período que basicamente eu vivia no meu núcleo familiar. E claro, as escolas, mas era formado nisso. Então, se hoje eu consigo ter esse olhar mais do cuidado, da empatia, se eu consigo enxergar a dor do outro que está ali no meu consultório, se eu consigo, às vezes, flexibilizar, né, uma conduta para ajudar um paciente, tem muito a ver com como isso se formou, então, diretamente como eu fui formada. Isso não se aprende na faculdade. Não, eu até Isso não falo se isso, olha, aprende, eu né? acho que a faculdade, ela basicamente entrega horas teóricas e práticas para aquele, na UFG, por exemplo, 110 alunos, a gente entrega aquilo ali, mas a sementinha que vai crescer ali, ela depende muito desse terreno, que é esse terreno da personalidade. Então, quem tem um perfil um pouco mais do introspectivo, não gosta tanto do calor humano, não gosta tanto da troca, né, de palavras e tal, vai para uma área que é mais prática, digamos assim, talvez uma cirurgia, talvez uma Neurologia, radiologia. Neurologia talvez, não, que não? neurologia é extremamente clínico, né? Também Você tem o tem que ter toda a consultório, questão tem, da conversa, né? aham. Quem se afeiçoa mais com a parte dos esportes, da parte do rendimento, de repente vai para uma medicina do esporte ou para uma nutrologia. Então, assim, eles espalham, digamos assim, as sementinhas de todas as áreas de conhecimento da medicina e vai brotar aquela que se encaixa mais com o perfil da pessoa. Que interessante, né? E aí, aproveitando o gancho que você falou de medicina, na sua família, você teve alguém que é médico, uma base de médicos? Como é que foi isso para você? E como que você teve esse insight ou foi para medicina? Era um sonho teu? Conta um pouco disso aí. Ah, não, foi loucura mesmo. Foi loucura mesmo. Então, não, Uma não psiquiatra tive. louca, é isso Ah, mesmo? normal, normal. Normal. Então, assim, eu tive. Na minha família, eu não tive nenhuma referência de médicos. Eu acho que os parentes mais próximos que tinham alguma formação, já que o nosso núcleo mesmo
tinha ninguém formado, Então né? você foi a primeira médica da família. Sim, a primeira. Meu pai formado em Direito, mas também nunca atuou como advogado, por exemplo. Na minha infância, meu pai era vendedor, ele era recepcionista, né? Então, assim, apesar da formação, ele não atuava na área, mas enfim, eu não tinha nenhum familiar próximo que atuasse na área da saúde, a não ser primos de segundo grau que nem moravam em Anápolis, que eram formados em odontologia. Então, eu não tive essa referência, né? A coisa da medicina, ela foi muito... É engraçado, porque tiraram, assim, do baú um vídeo meu, um filme, um vídeo desses de família, em que eu, com meus 2, 3 aninhos, estava brincando com a boneca e falei assim, papai, eu vou ser médico. Ainda era no masculino, vou ser médico. Mas eu não me recordo de, durante a infância e adolescência, ter isso como um dom, como uma vontade. Eu sabia, eu tinha absoluta certeza que eu queria ser mãe, que eu queria me casar e ser mãe, isso eu tinha certeza. E que eu ia aproveitar de todo esse esforço, toda essa dedicação, para ter um excelente emprego. Isso eu falava, Legal. olha, porque eu preciso me formar, eu preciso ter um bom salário, eu preciso ter estabilidade. Meu pai me ensinou muito que a mulher tem que buscar a sua independência, enfim. Mas eu não Uhum. sabia que ia ser medicina. Mas quando você está ali no ensino fundamental, no ensino médio, num colégio como eu estudei com bolsista, né? Em que a gente tinha ali famílias muito ricas da cidade, né? Eu via um monte de alunos que queriam ser médicos, eu via um monte de professores incentivando. Vamos estudar, não sei o quê, fazer medicina, blá, blá, blá. E quase que os cursinhos, eles são muito direcionados para quem busca fazer medicina, né? Para o pré-vestibulando em medicina. Então eu escutava muito isso e, na verdade, eu ficava até meio repulsiva. Não, gente, nunca, medicina nunca, não, medicina não. E aí, durante o segundo ano do ensino médio, eu determinei que eu ia prestar Enem como trainee e ia prestar também a Federal de Goiás como trainee. E nisso meu pai falou, poxa, já que competitividade é uma coisa tão boa, presta colocando para medicina, né? Compete com quem vai fazer medicina. Sim, você vai sentir que você precisa se esforçar mais. Falei, tá bom, desafio aceito. Botei lá, Federal de Goiás, medicina. E fui fazer a prova. Faltou um ponto para eu ir para a segunda fase. Isso você no segundo No ano. segundo ano, 15 anos na cara. E aí, depois disso, eu não sei, a chave virou. Eu falei, não, Agora eu vou quero fazer passar em medicina. medicina. Foi meio que isso. Ainda tinha alguma dúvida ali em relação à nutrição e psicologia. Eu estudava até, eu gostava de ler, né, sobre psicologia. Eu tinha uns 2, 3 livros em casa, comprados mais recentes sobre psicologia, tirando os 300 que eu já tinha lido sobre autoconhecimento, que meu pai já tinha me incentivado a ler. Então, eu gostava muito dessa área de saúde mental. Por fim, realmente passei em medicina, cursei, mas não era algo incentivado pela família, ou que eu tivesse uma referência de um amigo da família, ou de um próprio familiar que fosse médico. Sabia nada sobre medicina. Se alguém me perguntasse assim, nossa, mas sabe de alguma disciplina que tem na grade curricular? Eu sabia responder anatomia. Porque Anatomia que todo mundo sabe, né? alguém me falou que é difícil. Uhum. Mas, inclusive, eu entrei na faculdade de medicina achando que a anatomia era exclusiva da medicina. Pra você ter noção que eu não tinha nenhum Ô, Lohane, conhecimento mas sobre... eu tenho uma dúvida aqui. Aí você falou que tinha bolsa, né? No ensino médio. Sim. Como é que você conseguiu essa bolsa? E aí você então estudou num colégio muito bom, que te deu uma Sim. base muito boa para você depois fazer o vestibular, né? E quase passar em medicina no segundo ano. E aí você tinha uma bolsa. Como é que você conseguiu essa bolsa? Você tinha que manter essa bolsa? Você já estudava muito? Como que foi isso? Nossa, desbloqueando memórias aqui. Desbloqueando memórias, porque podem ser memórias inspiradoras para outras pessoas. A questão da bolsa, ela era informal no começo, tá? Já explico. Mas meio que eu sempre fui bolsista. Eu me lembro, assim, no ensino fundamental, essa primeira escolinha onde eu estudei, que era uma escola muito boa. Ficava distante, né? Porque eu morava bem na periferia, mas eu lembro que era uma escola muito boa. Adorava estudar lá, isso foi com meus 5 até os 10 anos de idade.
E nessa escola, a diretora gostava muito de mim, puxava meu saco até, assim, sabe? Tipo, É gostava mesmo, é? porque eu era, tipo, a aluninha modelo, né? Notas Hum, boas, esforçada, não sei o quê. nerd. Você era uma nerd. Me alfabetizei muito cedo, muito rápido até. Cheguei na escola com meus 4 anos já sabendo escrever meu nome da minha mãe, várias coisas assim. Então, tipo, de alguma forma eu brilhei aos olhos. E ela já fornecia ao meu pai um desconto bem interessante para que eu me Mas mantivesse seu estudando pai lá. foi lá pedir, deu um É, jeito. sim, conseguiu esse desconto, e aí esse desconto era meio que para que eu continuasse estudando lá. E aí nessa época que meu pai falou, olha, agora a gente vai ter que tirar você, papai não dá conta de pagar para as duas. Então as duas vão estudar numa escola pública perto de casa. Uhum. Eu lembro que no Você ficou fundo, triste? não, É? fiquei muito triste, porque eu sabia que o ensino não ia ser o mesmo, já que eu tinha primas da minha idade que estudavam nessa escola pública. E quando a gente comparava, eu falava, cara, mas tá diferente o que eu tô aprendendo do que elas estão aprendendo. E O que eu você tô estudando muito mais também, Sim, sempre me tendo esforcei que muito. estudar muito mais, né? Mas aí quando meu pai me deu essa notícia, eu lembro que eu fiquei triste. Mas aí tempos depois, foi conseguido que essa diretora, pai, me corrija se eu estiver errado, mas se não me engano, essa diretora Pai da ofereceu. Lohane, que está vendo o vídeo, a gente Mas pode se não me editar engano, depois o bate-papo para corrigir essa parte. se não me engano, essa diretora ofereceu um desconto maior para que quando somasse o meu valor e o valor da mensalidade da minha irmã não subisse tanto. Então eu lembro que já era meio que uma bolsa informal. Eu fiquei lá Uhum. até terminar o ensino fundamental 1 e pagando um valor abaixo do que outros coleguinhas pagavam. Ah, então esse era Então eu no tive esse fundamental incentivo. ainda. Isso no fundamental. Já para o ensino fundamental 2, foi aquela dor no coração. Tipo, poxa, E agora? sobe o valor da mensalidade Sobe. e que alma boa vai dar um desconto assim, né? Até que essa mesma diretora falou, olha, tem um colégio fulano de tal que ele fornece um desconto na mensalidade para os alunos que ficam entre os 5 primeiros colocados da turma. Isso é uma política antiga já do colégio. Então, com essas notas aqui, talvez a Lohane conseguisse 30, 40, até 50% de desconto na mensalidade. Meu pai falou, opa, marcou uma entrevista. Eu me lembro dessa entrevista, eu com meus 10 aninhos, Você indo, foi na eu e meu entrevista? pai numa entrevista Ai, com meu caramba. histórico de notas, e aí o diretor olhou, falou, Dá pra confiar. é, com essas notas aqui, eu acho que ela ficaria entre os primeiros colocados, sim, bora. E você falou alguma coisa E lá? não Na me hora ou você ficou recordo, caladinha? não me recordo. Porém, eu lembro que eu entrei já com meu pai conversando comigo, sem pressão, mas começou, olha, filha, continua se esforçando, que o papai dá conta de pagar, mas se você pegar desconto. Então teve que pagar. Teve que tipo, pagar para Isso. depois ter as notas e conseguir o desconto. Não é o inverso, porque geralmente a gente vê, tipo, tem uma prova, né? E aí Isso veio que tem a depois. bolsa. É, Isso foi depois. E aí, prossiga. até o oitava série, era assim, eu ficava em primeiro ou segundo colocada nas notas gerais da minha turma, e Sensacional. pagava Uhum. 40 a 50% menos. E aí sim, da oitava série para o primeiro ano tem um concurso de bolsas. Da Aí oitava eu. pro primeiro ano tem um concurso de Isso. bolsa. Aí eu fiz esse concurso também, aí passei em segundo lugar e pagava com desconto de 90%. Eu pagava Uau! 10%. Aí eu fui bolsista no ensino médio, mas pagava esse referencial. Aí, claro, era 10%, mas aí como eu ficava em segundo lugar, eu pagava 60% de 10%. Então, era um Mesmo valor bem você abaixo. tendo essa grande motivação, conseguindo 90% de bolsa, ainda também tinha uma outra pessoa que ficou ali em primeiro, né? Ah, não acredito que você vai tocar nesse assunto. Eu tô tentando, imaginando o cenário de que, caramba, né, você precisa disso, né? Sim, Você precisava desse desconto, senão você nem ia conseguir ficar no exato. colégio. Então, claramente a gente vê que você já é super inteligente, mas eu acredito que você se dedicava muito também, estudava muito, né? Sim. É legal. E aí também tem outras pessoas que também faziam isso, né? Tem. Tinha um menino super dotado. Nada tira da minha cabeça que ele não fosse super dotado, sabe? E a gente meio que competia. Rolava uma competição ali.
Isso é algo que falavam pra mim, ah, vocês competem. Eu não me sentia competindo, sabe? Eu me sentia competindo comigo mesma pra estar ali com esse desconto. Estudava conforme o meu ritmo, né? Então, na inexistência desse garoto, eu continuaria estudando da mesma forma. Mas a gente meio que né, a gente competia. Ele ganhava muito mais que eu, né? Essa posição de primeiro lugar. Mas ficava ali aquela competição saudável, né? Quem eram os nerds da turma eram nós dois. Mas legal isso aí, né? E ele também queria fazer medicina, Que né? bacana, que bacana. O pessoal de medicina, eles já começam a estudar muito mais forte, porque é muito mais difícil, né? Sim, E aí eu queria trazer um tema bem legal. Outro dia atrás aqui, a gente recebeu, e aí eu já queria pular lá para medicina, tá tá? certo. A gente recebeu a doutora Cleire. Uhum, Doutora Cleire Paniagua é uma referência em dermatologia. sim. Aqui, ela mora aqui em Brasília, tem a clínica dela em Brasília, mas ela é referência no Brasil e tal. E aí ela falou que na faculdade dela, ela não gostava de nada ali do... Porque você, na medicina, você escolhe depois uma área para você Uhum, se especializar, né? Que aí é a residência. Então você fica 6 anos lá, né? Estudando, e depois você escolhe, opta por se especializar em alguma outra área. E ela falava que durante aquele tempo ali, ela não se identificava, não gostava de nada. Como aconteceu com você? uhum. É, eu lidei com a faculdade de medicina da mesma forma como eu lidei com o ensino médio. Tipo, esse é um processo que eu preciso passar para chegar ao meu objetivo. Então, assim, eu não era do tipo de pessoa que chegava atrasada, ou que reclamava, ou que fazia corpo mole. Não. Né? Eram as minhas obrigações, eu fazia todas e me dedicava com muito afinco, assim como eu me dedicava no ensino fundamental, no médio, na catequese, no grupo de Legal, jovem, legal. enfim, Muito com a mesma disciplinada, dedicação. muito. Só que eu realmente não tinha uma paixão, um amor pelas demais áreas, né? Estudava, aprendia, o professor perguntava, eu respondia de pronto, minhas notas eram boas, eu tinha uma boa relação com os pacientes nos estágios, mas eu não amava pediatria, neurologia, gastro, cirurgia. Não gostava. Tinha aquelas que eu me identificava ainda menos, no caso as cirúrgicas, porque realmente não é meu perfil, né, a parte de procedimentos. Mas eu não gostava mesmo de uma grande parte da medicina. Eu sempre gostava de atender. Eu adorava, assim, nossa, tá falando com o Ah, que paciente, legal. nossa, como tá se sentindo, e não sei o quê, e aí como que isso tá impactando. Minhas consultas eram as mais demoradas. Mas eu não amava aquela área onde eu estava atuando nos estágios. Até a psiquiatria. Aí na Até chegar à psiquiatria eu falei, psiquiatria. gente, mas isso aqui é muito menos óbvio do que todas essas outras que eu estou estudando. Né? Isso aqui é muito fluido, é muito subjetivo. Né? Porque eu vou lá na gastro, então se a lesão é assim, então é tipo tal. Ah, se o formato é esse, na pneumo. Então, se eu avalio isso, então esse sintoma equivale a isso. Tá, mas Protocolos mais claros, né? na psiquiatria é muito subjetivo. Eu falei, caramba, isso aqui é peculiar. E eu já gostava de psicologia antes, né? Então as coisas foram me chamando a atenção. Né? Não foram as minhas maiores notas, especialmente porque era muito subjetivo, mas eu me recordo de me chamar muita atenção, de realmente brilhar os olhos, né? E aí, no nosso primeiro dia, num estágio prático, que a gente foi dentro de uma internação psiquiátrica, numa clínica lá em Goiânia, eu fui recebida por um dos pacientes lá com uma rosa. Ele me entregou uma rosa. E assim, eram outros 10 alunos. Por que ele entregou a rosa para mim? Eu fiquei, gente, Ah, por que quê? Aí legal. eu fui reparar. Eu tava olhando, entrando, olhando tudo, vendo tudo, cumprimentando os pacientes com a cabecinha. E o restante dos alunos estavam todos meio que com medo e quase que Entendi. aninhados, né? Ah, Falei, cara, tá. de alguma forma eu me senti mais confortável aqui do que todos esses outros. Que E convenhamos, é difícil, né? é difícil. É um local assim, eu como leigo, né? E mesmo talvez por um médico que tá no na primeiro Primeiro momento ali, contato, primeiro né? contato, cara, trabalhar com psiquiatria não é algo simples, né? Não é algo. Acho que até o pessoal da medicina deve ter um pouco de, tipo, receio, né? Tem, tem mesmo, tem mesmo.
é uma área pouco tocada. Tipo, Uhum. qualquer coisa, já chama o psiquiatra, né? Mas enfim, então esse meu primeiro contato prático eu achei muito interessante. Quando a gente ia entrevistar os pacientes, internação tem muito paciente psicótico, né? Então, eu lembro de uma paciente que foi muito interessante, que a gente foi entrevistar, então, por que você está aqui? E ela não sabia responder, porque na cabeça dela não fazia o menor sentido ela estar internada. Aí, conversa vai, conversa vem, a gente entendeu que ela entendia que ela estava salvando o mundo, porque se ela não repetisse din-dom, 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 eram umas 20 vezes que ela tinha que repetir, o céu cairia e ia matar todo mundo. Então ela tinha essa crença delirante de que ela tinha que repetir isso várias vezes para que o céu não caísse. Meu E Deus. E ela ficava repetindo eu isso? ficava, puf, cara, isso abriu a minha mente. Como assim alguém pensa isso? Como assim isso é verdade absoluta na cabeça de alguém? E Uhum. eu comecei a gostar dessa área. No sentido de investigar mesmo? De querer Isso, investigar, de entender de o querer porquê investigar, disso? querer entender. Nossa, mas e por que o remédio funciona? Por que depois sai daqui melhor? E aí depois, essa pessoa depois daqui? Eu já queria saber. Voltava a acontecer? Não voltava? Né? Tinha que tomar remédio para sempre? Não tinha? Aí eu comecei a ficar curiosa. Então, quando eu realmente precisei decidir qual especialidade seguir, eu falei, é psiquiatria. Ficou muito claro na tua E cabeça. aí foi aí que eu caí na psiquiatria. Cara, que legal, que legal. E aí eu já queria dar um outro passo. Então, eu imagino que esse papo esteja sendo bem legal até para pessoas que estão nesse momento, né? De Que decisão. Ah, às vezes você vê uma pessoa que é muito firme. Ah, não, eu quero neurologia, eu quero cirurgia, né? E tem outros que não, que precisam ir descobrindo, né? E aparece, né? Então, legal. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: e aí depois você entrou logo na residência, correto? Você saiu ali foi. e entrou na residência. Felizmente eu consegui passar direto, tanto do pré-vestibular para a faculdade, quanto da faculdade para residência. Nenhuma das duas vezes eu acreditei que eu conseguia, mas deu Mas certo. você foi lá, fez o que tinha que fazer E aí deu certo. e pelas suas competências você foi lá e passou, né? O que eu queria tocar contigo é o seguinte: você passa 6 anos da medicina, né? Que você estuda diurno, então ali de manhã à tarde, é um curso muito extenso, é difícil, tem muita atividade, e depois desses 6 anos, você pode ter o caminho de ir para a residência, que é o que você escolheu, e aí são mais 3 anos, né? De psiquiatria, no mínimo, mais 3 anos. De psiquiatria, nesse caso, foi mais 3 anos, Uhum. e aí você não está ali no mercado de trabalho já tendo aquela remuneração que o pessoal acha que o médico tem, né, e tal. Então aí você vai lá e recebe uma bolsa, né? Sim. Uma bolsa, você continua estudando, e aí depois de um tempo que você vai ter um tempo para atender. Como que você lidou com isso? Outro momento de loucura, né? Porque assim como ir para Goiânia sozinha aos 17 foi uma experiência, de certo modo, até assustadora, né? Cuidar de uma casa sozinha, organizar alimentação, transporte, ainda estudar, né? Cuidar da sua saúde mental sozinha numa cidade diferente, sem conhecer ninguém, o mesmo aconteceu com Brasília. Já um pouco mais velho, eu tinha 23 na época, então. Super, super Super de mais idade, velho, né? Super de idade. Mas, assim, foi a mesma coisa, no sentido de vir sozinha, não conhecia ninguém, não tinha um parente, não tinha um amigo. Então, foi meio difícil naquele começo ali. Só que com o diferencial que eu tinha certeza que eu ia amar a psiquiatria. E alguma coisa, né, em mim já falava desde jovem que eu queria morar em Brasília. Eu tinha uma vontade de conhecer Brasília, morar em Brasília, enfim. Então foi um pouco mais suave já. Então foi aquela coisa do é difícil, é muito corrido, mas eu tô muito empolgada. Então Uhum, é um sonho, né? foi bem interessante, assim. Foi muito difícil essa parte financeira, né? Quando eu olho para trás eu penso, meu Deus, eu devia estar numa hipomania nessa fase, assim, porque eu tinha muita energia para muita coisa, né? Estudar, fazer marmita, visitar minha família, dava plantões praticamente todo final de semana em Goiás, não era nem em Brasília. Então, sempre na estrada, 60 horas de residência médica, então foi tudo muito puxado. E realmente, a bolsa para
se sustentar em Brasília é um valor relativamente baixo, né? Para Se Brasília, manter, né? se manter com o custo de vida daqui com a bolsa é praticamente impossível. Então eu acabei conciliando 60 horas de residência, como eu comentei, com um plantão semanal ou quinzenal aos finais de semana em Goiás. E geralmente eram cidades ali, né, menores. Então eu já trabalhei em Senador Canedo, em Trindade. E Anápolis eu nunca consegui pegar, então eu fiquei ali em Goiânia, Senador Canedo, Trindade. Me deslocava, saía da residência sábado, 1 da tarde, depois da enfermaria. Corria, ia para Goiás, dava plantão de 19 às 7. Passava ali na minha família um pouquinho, dava uma cochilada, depois eu voltava para Brasília. Que correria, né? Mas felizmente isso durou pouco tempo, né? Quando foi em setembro ou outubro, não me recordo. Lá do primeiro ano de residência, então de março a setembro, outubro, eu mantive essa rotina. Depois eu consegui um trabalho em Brasília, já na área de psiquiatria. Então ficou um pouco mais tranquilo, mas foi isso. Eu tive que, de qualquer forma, acumular as funções de 60 horas da residência com, no mínimo, um plantão semanal para complementar a renda, para conseguir realmente me sustentar. E ainda lembro que teve uma vez que eu pedi dinheiro emprestado para o meu pai ainda. Foi pouco, mas precisei pedir porque não fechavam as contas, ficava no 0 a 0. E essa vez não fechou. Caramba, que coisa, né? A gente olhando do lado de fora, pô, 6 anos, não sei o que e tal, já tá na hora ali de conseguir ganhar mais, né? De também ter mais qualidade de vida, né? Porque a correria de você tá na residência, estudando e sai, é difícil, é desgastante, né? Eu tive colegas que conseguiram ficar apenas com a residência médica. Mas Uhum. eram colegas que ainda estavam morando com os pais, né? E aí com isso se reduzem os custos. Morando só em Brasília, eu e outros colegas tivemos que nos virar muito mesmo. E aí eu também sei que você é analista do comportamento, que é uma pós-graduação, né? Como você conseguiu encaixar isso Tô, dentro de tudo isso? tô falando, eu acho que eu era doente, só pode. Porque isso foi no início ali de 2020. Eu ainda Já em estava. pandemia, né? 2020. Só que foram semanas antes da pandemia começar. Assim, a pandemia já tinha começado, porém a gente ainda não tinha recebido casos no Brasil, né? Ainda não Uhum. tínhamos entrado em quarentena. Mas eu tinha visto que durante o segundo ano de residência eu teria que cursar disciplinas de psicoterapia. E aí uma colega já veterana comentou, olha, gente, vale muito a pena. Além das aulas da residência, fazer realmente uma pós-graduação em terapia, porque a gente usa muito, né, é muito importante para a nossa prática ter alguma formação em TCC ou em comportamental. E vou começar esse curso aqui. Vocês querem? Aí eu lembro que no final ela acabou não concluindo, mas eu fui Mas até o você final. quis e foi. Ela me incentivou algumas outras pessoas, eu fui e entrei. Aí era meio que uma estranha no ninho, né? Todos psicólogos e tínhamos apenas eu e mais uma psiquiatra no grupo. E aí foi ótimo, mas eu tive que lidar com pandemia, residência médica e ainda o concurso público, que eu também fui chamada nesse mesmo ano. E aí foi bem corrido, bem puxado, mas eu adorei. Eram aulas semanais, supervisões também semanais, então eu tinha que me dedicar várias horas. Depois a parte prática, realmente atendendo pacientes, tendo que fazer relatórios, discutindo os casos, mas foi muito enriquecedor. Ô, Lohane, me conta uma coisa. Como é cuidar da atenção para a saúde mental, fazendo tanta coisa? Da minha? Da sua. O Ah, certo. que que É, você fazia? Qual o segredo? essa época aí eu confesso que eu deixei um pouquinho de lado, especialmente no último semestre, o semestre prático da pós-graduação, né? Eu acabei deixando um pouquinho de lado a parte da atividade física. Mas fora isso, desde o começo da minha faculdade, talvez desde o segundo ano da faculdade, até hoje eu me exercito no mínimo 4 ou 5 vezes na semana, né? Já tem, nesse mesmo período eu comecei terapia também, então eu faço terapia há uns 5 anos. Então, o médico, o psiquiatra Faz também terapia, também precisa fazer terapia. super indicado.
faço, então, né, de formas para aliviar, né, a carga. A atividade física, a psicoterapia, visito minha família com regularidade, busco praticar autocuidado, né, mesmo que sejam coisas pequenas, mas que é muito importante para a mulher, né, algum cuidado com o cabelo, com a unha, é, algum cuidado estético de vez em quando, essas coisas que vão ajudando a reforçar também, né, a, a vaidade e tal. Comprinhas também, às vezes? Comprinhas, claro, elas ajudam a desanuviar também. E a própria questão também de cuidar do lado espiritual, também é algo muito importante. E, se possível, também praticar um hobby, né? Hoje eu consegui retomar, né, a dança, que foi algo que eu fiz durante muitos anos da minha vida e que durante a residência eu interrompi. Então, da residência até hoje eu não estava mais praticando, mas consegui voltar esse ano. Então, acho que é isso. A gente tem que focar nesses pilares, né? Alimentação, sono, uma Eu psicoterapia, ia falar do sono, né? atividade física, um hobby e a espiritualidade. São vários pilares para realmente sustentar uma saúde mental. E assim, se a gente for muito afortunado também, uma boa rede de apoio, né? Uhum, sim, Então, claro. amigos com quem conversar, parceiros com quem dividir as Família, né? questões, família, né? Então, cuidando bem, né, disso tudo, a gente consegue estar mais protegido também. Ó, vou fazer uma pergunta aqui que foge um pouco, né? E se puder, se der, né? é, Você tem alguma história de impacto, impactante, de alguma melhora de uma paciente sua, eventualmente estava ali numa condição muito ruim, bastante deprimida, e aí ela melhorou? Tem alguma coisa que você pode contar pra gente? Tenho. Na verdade, tem várias, essas histórias, assim, tem várias, graças a Deus. Mas tem uma que eu lembro que me impactou muito, a ponto, assim, de que eu cheguei a deixar lágrimas cair quando eu tava sozinha. Porque foi uma paciente que me veio por indicação e não foi sequer ela quem marcou a consulta, foi o esposo dela quem agendou. Então, ela veio extremamente deprimida. Já tinha, inclusive, deixado carta de suicídio mesmo, sabe, de despedida. Era uma paciente, então, que estava muito mal, muito grave mesmo da depressão, inclusive, né, sob risco suicida. E veio, a gente, né, tive que ajustar a medicação, fiz uma internação domiciliar, né, pedi para o esposo estar ali com ela o tempo todo, monitorei ela semanalmente por algumas semanas, fizemos consultas próximas e ela melhorou de uma tal forma que poucos meses depois, né, ela, que estava planejando se matar, me mandou um vídeo comemorando o aniversário. E aí eu lembro do vídeo, ela atrás de uma mesa, algumas pessoas ao redor, e ela feliz, cantando parabéns. E ela me encaminhou esse vídeo. E eu não me lembro, mas quase certeza que não tinha nem legenda, assim, ela não me botou uma mensagem, ela só me encaminhou o vídeo. E eu entendi tudo. Foi tipo assim, veja, agora eu estou celebrando a vida, agora eu estou feliz em viver, eu estou planejando um próximo ano de vida. E eu lembro que isso me fez até chorar, né, assim. Me deixou muito emocionada, porque é isso, né? Alguém que estava se despedindo da vida, agora comemorando estar viva. Então, eu acho que foi uma das histórias assim que mais me marcou. Eu acompanho ela até hoje, né? Muitas coisas melhoraram, né, na vida dela, tem tocado, fez algumas mudanças que estão favorecendo que ela se mantenha bem, mas foi um caso que realmente me impactou bastante. Que legal, muito obrigado. Lohane, eu tenho certeza que a gente vai fazer um novo bate-papo. Eu queria muito aprofundar na parte da mulher, né? Que Sim. hoje você atende exclusivamente mulheres, Uhum. inclusive mulheres ali que estão dentro ali do ciclo da gravidez, né? O antes, o durante, o depois. E a gente tem muito que conversar sobre isso também, né? Eu sei que você está se especializando nesse tema, é algo que te toca muito também, né? Então a
A gente vai ter que fazer outro bate-papo. Até queria já é, ver se você vai poder fazer esse bate-papo para a gente falar Claro. sobre isso, né? E te agradeço aí por toda essa bagagem que você trouxe no sentido de compartilhar as tuas experiências e com certeza muitas pessoas vão se conectar com isso. E isso vai motivar, vai inspirar essas outras pessoas. Às vezes, putz, tá um pouco triste, tá não sei o que, putz, vou ter que acordar, vou ter que fazer, e faz isso, faz aquilo. É difícil, né? E aí quando você vê uma história de sucesso que conseguiu, né, que, putz, lá do início, conseguiu bolsa, manteve, saiu ali, foi para uma faculdade pública, residência, e vai para Goiás e volta. Então o que eu tenho para te falar aqui é só te dar os parabéns por isso, né? E também te agradecer por deixar essa história aí para outras pessoas se inspirarem, tá? Então gostaria que você pudesse dar um recado final, tá? E se puder, a gente tem aqui uma câmera específica para você fazer isso, tá? Que é aquela ali. Então, por favor, dê o seu recado final aí para as pessoas que gostam do seu trabalho, que ainda gostarão. Eu tinha pensado numa outra coisa aqui, mas fazendo um gancho do que você trouxe sobre o quanto é difícil para as pessoas batalharem, saírem, fazerem coisas que às vezes elas não gostam, mas por conta de um objetivo final, eu trago uma frase da logoterapia, né? Que é: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Então, se a gente tem um objetivo maior, isso motiva, isso tem que servir de motivação, de sentido para aquele sofrimento, para aquela experiência que a gente está vivendo, que pode ser difícil agora, mas porque nós buscamos alcançar algo maior no futuro. Então, isso me motivou muito, mesmo que eu não conhecesse essa frase antes. E aí, esse recado que eu gostaria de deixar, né? Então, já que hoje a gente falou muito mais dessa esfera pessoal, mas que você busque se conhecer, conhecer os seus valores, os seus princípios, quais são os sentidos, né, de vida para você atingir os seus objetivos maiores, suas metas, porque isso vai te ajudar a se empenhar nesse caminho. E quero deixar, né, de novo meu agradecimento pelo convite e espero a próxima. Quem tem um porquê, Enfrenta quase qualquer como. quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Então é com essa frase final da Lohane, com a logoterapia, que a gente encerra aqui mais esse bate-papo. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo.